Meu irmão, eu quero poder te dar um conselho com base no diálogo entre os amigos de Jó e o próprio Jó. A história de Jó é caracterizada por um tempo de muita prosperidade em todas as áreas de sua vida. E, posterior a isso, um tempo de escassez, na qual Deus permitiu que Satanás tirasse tudo que Jó tinha, com um propósito de revelar a sua grande e poderosa intervenção e misericórdia. Eu quero de antemão aqui introduzir a vocês que Deus só permitiu Jó passar por aquela situação porque ele sabia que Jó tinha um coração leal, fiel e temoroso. A própria Bíblia afirma que Deus só concede provas, níveis de provas, níveis de tribulações. Nisto eu quero falar sobre adversidades, aqueles que vão suportar. Deus não vai colocar uma carga em sua vida sem que você suporte. Por quê? Porque os desafios vão te formar como um verdadeiro cristão. Os desafios vão moldar o seu caráter cristão. Então é necessário o passar por dificuldades, adversidades, para que o nosso caráter cristão seja formado. Desta forma, eu quero poder aconselhar o seu coração com base na atitude dos amigos de Jó frente àquilo que o patriarca estava passando. A partir do capítulo 4, os amigos de Jó, destacamos 3, eles vão entrar em cena nessa história tão complexa e tão linda em sua conclusão. São 3 amigos. Primeiro amigo, Elifaz, que aparece nos capítulos 4 ao capítulo 7. Zofar, que aparece ao capítulo 10, 11. E Bildade, que aparece nos capítulos 8 ao capítulo 10. E quais são as características desses amigos? É importante, antes de nós entrarmos em uma visão negativa da atitude que eles tiveram ao sofrimento de Jó, que ambos saíram de suas terras, que eram terras distantes. Por exemplo, Elifaz era da terra de Temã, em Edom, uma região na Palestina, lá do leste de Israel, colado ao lado leste de Israel. Ali estava a cidade na qual Elifaz morava. Bildade, ele veio da Síria, e Zofar ao norte da Arábia Saudita. Então são 3 territórios diferentes, na qual ambos vão se encontrar em um ponto comum e viajar, caminhar até o lugar onde Jó estava, a cidade de Uz. Irmãos, a viagem foi longa e a Bíblia diz que quando os amigos de Jó chegaram e viram o patriarca em
uma situação deplorável e irreconhecível, durante 7 dias e 7 noites, eles se calaram diante o sofrimento de seu amigo e choraram com ele. Porém, ao término desses dias, o capítulo 4 introduz a primeira fala de Elifaz a Jó. Então, Elifaz é aquele que primeiro vai conduzir uma palavra a Jó. E a partir daqui, inicia-se uma classe de diálogos entre os amigos de Jó e Jó. Jó responde eles e, em um terceiro momento, Jó se dirige a Deus. Mas qual é a característica comum dos amigos de Jó? Diante de toda aquela situação, aquele contexto, eles vão atribuir o sofrimento de Jó a algum pecado que ele tenha cometido e não apresentado ou entregado a Deus a sua situação. Então, de fato, eles vão compreender de uma maneira superficial, rasa, baseados na mente humana, a situação de Jó, e vão atribuir essa situação a algum pecado que Jó havia cometido. E é aqui que eu quero aconselhar o teu coração, ouvindo o conselho de Jesus para o meu coração. Por muitas vezes, a má compreensão de alguma coisa que está acontecendo na vida de alguém nos leva a proferir palavras que não edificam, mas trazem frustração, angústia e sofrimento. Pense comigo, Jó estava sofrendo porque havia perdido os filhos, havia perdido os seus bens, havia perdido a sua saúde e agora o seu pensamento está entrando em conflito. Nesta situação, o que você gostaria de ouvir de seus amigos? Uma palavra de motivação, uma palavra de consolo, uma palavra de refrigério. Mas, ao contrário disso, o que Jó escuta são palavras severas de repreensão. Mas ele tinha consciência que não havia pecado contra Deus. Irmãos, o problema é que a má compreensão de um fato nos leva meramente baseados na razão humana falar palavras que não condiz com a situação. Isto é, a má compreensão dos fatos nos leva a fazer falsas acusações, a entristecer a vida de alguém e a promover ainda mais a angústia na vida dessa pessoa. Então, o meu conselho para você, e isto que eu guardo em meu coração, em todas as situações de sua vida, compreenda bem os fatos. Procure exercer a tua mente no conhecimento de tudo aquilo que está acontecendo, a fim de que você promova edificação. Eu quero aqui poder ressaltar as palavras do apóstolo Paulo, que Deus nos deu dons espirituais para a edificação da igreja. Por muitos textos no Novo Testamento e propriamente nas cartas paulinas, o apóstolo Paulo vai dizer que nós devemos promover edificação da igreja. Portanto, que nós sejamos cristãos que tenhamos a palavra da sabedoria para não falar baseado no nosso próprio conhecimento humano, mas falar segundo a direção do Espírito Santo. Mas cuidado, porque
Aqui no livro de Jó, no capítulo 4 e versículo 13, ele vai dizer as seguintes palavras: em pensamentos de visão noturna, quando o sono profundo cai sobre os homens, medo veio sobre mim, e tremendo, todos os meus ossos estremeceram. Então, um espírito passou diante da minha face, os cabelos da minha carne se levantaram. Ele está falando a Jó que ele teve sonhos e uma visão, e um espírito passou por ele. Neste momento, ele ficou totalmente arrepiado. Porém, cuidado, porque ele achou que isto era uma revelação de Deus e que suas palavras de acusação a Jó eram provenientes de Deus, enquanto não tinha nada de Deus. Quando nós não compreendemos um fato e não temos humildade para reconhecer a verdade que habita nos fatos, nós somos levados por falsas revelações. Então, antes de falarmos qualquer coisa, primeiro tenhamos um relacionamento humilde com o Senhor, um coração manso, um coração humilde, para que nós sejamos conduzidos pelo Espírito Santo, a fim de que promovamos edificação. Deus te chamou, não foi para promover a desavença, a desunião, para você promover a frustração no meio dos cristãos, mas Deus te chamou para edificar o corpo, que juntos nós venhamos ter a palavra da sabedoria. Exercita a tua mente, guarde a palavra do Senhor dentro do seu coração e tenha a palavra da sabedoria em sua vida e edifique o coração de alguém que precisa. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.